nestes últimos anos temos visto um aumento da sobrevida, pelo menos em dois dos subtipos de cancro da mama avançado, que agora têm uma média de vida de cerca de 5 anos, o dobro do que quando começámos a década, vamos dizer, e que era à volta de 2 anos e meio, 3 anos em alguns casos. Agora são 5 anos, sendo a média, há 50% dos doentes que vivem mais do que isso. E, portanto, têm ainda vários anos de vida, que têm que viver com uma doença que necessita de tratamento constante. Pode ser diferentes tipos de tratamento, mas necessita de tratamento constante, de monitorização constante. Ora, isso é uma situação diferente do que acontece no cancro precoce, em que o tratamento é limitado no tempo e depois se fica, às vezes com algumas sequelas do tratamento, mas se fica naquela parte que nós chamamos os sobreviventes. Embora muitos doentes não gostam dessa palavra, sobretudo em português não soa nada bem. Mas a qualidade de vida é impactada não só por aquilo que nos acontece fisicamente, mas também pela parte emocional e por tudo o que nos rodeia, a nossa vida social também. Ora, viver com uma doença que é incurável e que necessita de tratamento constante é diferente do que viver com o facto de que se teve uma doença, que se ultrapassou essa doença e que eventualmente poderá ter algumas consequências dos tratamentos. E as ferramentas que temos atualmente para medir a qualidade de vida foram todas desenvolvidas no âmbito do cancro precoce e não são capazes de capturar todas estas características do cancro metastático. Daí que já há bastante tempo que tínhamos iniciado um projeto, a IBC Global Alliance, com o grupo de qualidade de vida da EORTC, para desenvolver uma nova ferramenta que seja específica do contexto metastático. O que às vezes as pessoas podem desconhecer é que desenvolver essa ferramenta é muito semelhante a desenvolver um novo tratamento. Também tem uma fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Nós neste momento estamos a completar a fase 2 e iremos passar por uma fase 3 já de validação. E depois a fase 4 é de implementação a larga escala. Portanto, demora o seu tempo a desenvolver. Entretanto, participámos também num projeto europeu que, em linha também com as mesmas pessoas, também do grupo de qualidade de vida da ORTC, já definiu os indicadores que temos que recolher, que tipo de informações temos que recolher para depois então caracterizar a qualidade de vida. Portanto, há avanços que estão a ser implementados, ainda não está pronto para implementação nem na prática clínica nem em ensaios clínicos, mas estará nos próximos anos. Isso vai ser muito importante porque hoje em dia não é raro acontecer um novo tratamento, é avaliado e tem como objetivo secundário no ensaio clínico a qualidade de vida. E frequentemente a descrição é: não há diferença entre os dois braços. E nós sabemos, por experiência na clínica, que não é bem assim. Portanto, as nossas ferramentas não estão a ser também bem utilizadas, às vezes é isso, não são escolhidas as melhores ferramentas para aquele tratamento específico, porque existem outros tipos de ferramentas do que o tradicional, ou então não estão a capturar as diferenças que existem. Portanto, nós precisamos de melhorar isso por vários motivos, mas e eu gostava de acentuar isto: o benefício que traz um novo medicamento tem que ser medido em termos de eficácia e em termos de toxicidade / qualidade de vida. Aliás, é assim que a escala de benefício clínico da ESMO avalia as duas coisas. Até porque é raro nós termos uma molécula que tem um benefício tão grande, que os doentes pudessem colocar em segundo plano a parte da toxicidade e qualidade de vida. Portanto, é sempre este equilíbrio. Ora, temos que avaliar as duas coisas corretamente. Se não estamos a ter boas ferramentas para uma delas, não estamos a avaliar o impacto do novo tratamento corretamente. Um outro avanço nesta área é a qualidade dos cuidados, que é uma coisa um pouco diferente, que é dizer: será que em todos os lugares os doentes com cancro metastático
estão a ter os cuidados com a qualidade necessária. Há muitos anos que existem o que nós chamamos indicadores de qualidade para cancro precoce, que são aqueles que são medidos quando alguém quer ser certificado, quando um serviço quer ser certificado. Vamos verificar esses diferentes critérios de qualidade. Vou dar um exemplo mais simples de todo. No cancro da mama precoce é percentagem de mastectomias. Algum serviço que tenha mais do que 30% é considerado um serviço de baixa qualidade. Pronto. Mas não existiam esses critérios de qualidade para o cancro metastático. Isso foi um outro projeto que a Global Alliance desenvolveu com a Eusoma, uma das entidades mais avançadas em termos de critérios de qualidade e sistemas de certificação de unidades de mama. E agora nós temos definidos os critérios de qualidade para verificar a qualidade dos cuidados que os doentes metastáticos estão a receber. E, uma vez já definidos, já estão a ser incorporados nos sistemas de auditoria e certificação. Vão começar por ser incorporados na Eusoma, foram desenvolvidos com a Eusoma, mas existem sistemas de certificação nacionais. Por exemplo, a Áustria, a Alemanha têm sistemas nacionais que vão também utilizar estes critérios nas suas próprias auditorias e certificações. Portanto, é um passo em frente para que os cuidados, a qualidade dos cuidados dos doentes metastáticos sejam também melhorados. A parte da qualidade de vida engloba, como nós falámos, também a parte social, profissional, e há vários estudos a demonstrar que doentes com cancro da mama avançado, assim como outros doentes com cancro metastático, uma percentagem muito substancial, cerca de 70%, são obrigados, por várias razões, a deixar a sua vida profissional. Isso tem consequências financeiras, obviamente, para o doente, para a família, mas tem também consequências psicológicas. Todos nós somos definidos também por aquilo que fazemos. E se pensarmos, se eu nunca mais tivesse possibilidade de fazer aquilo que faço a nível profissional, isso iria com certeza afetar-me em termos psicológicos. Quando há uns anos nós tentámos com as associações de doentes portuguesas ir à Assembleia da República e pedir que a lei portuguesa fosse alterada para permitir flexibilidade no trabalho. Na altura, todos os grupos parlamentares estavam de acordo e prometeram-nos criar um grupo de trabalho e trabalhar no assunto. Infelizmente, alguns meses depois, responderam-nos que não iam avançar com nada porque a nossa lei já permitia essa flexibilidade. Ora, é verdade que a lei permite, mas a lei diz assim, fica ao critério do empregador. E o Estado não ajuda o empregador. Ora, isso quer dizer que em termos de implementação não tem. E o Estado é o maior empregador em Portugal e o Estado não permite isso, a flexibilidade no trabalho. Então, daí saiu a ideia de, com a Universidade Nova de Lisboa, criarmos um modelo que permita calcular, num determinado período, se em vez do sistema atual que temos, tivéssemos um sistema que permitisse que os doentes trabalhassem a tempo parcial, o Estado compensando o empregador, no global, o Estado ganharia ou perderia dinheiro. A nossa hipótese era que ganharia. E foi isso que o estudo mostrou. Estimamos, porque continuamos a ter o mesmo problema de não saber quantos doentes com cancro metastático existem, nem em Portugal, nem na Europa, mas fizemos uma estimativa de quantos existiriam num período de 3 anos. E fizemos um inquérito para tentar perceber, neste caso foi nos doentes em idade profissional, não é? E que tinham tido o seu diagnóstico num momento em que estavam a trabalhar, o que é que lhes aconteceu. E mais uma vez comprovamos que mais de 60% foram obrigados a deixar de trabalhar. Então calculamos os gastos do governo nesta situação atual, ou no Estado nesta situação atual, com perdas de produtividade, gastos na segurança social, e depois calculamos se eles
trabalhassem 50%, os outros 50% era pago pelo Estado, não pelo empregador. O que é que ganhámos em termos de produtividade? Menos segurança social, e mesmo que tivessem que pagar estes 50%, chegámos à conclusão que o Estado ganharia cerca de 3 milhões de euros num período de 3 anos, mais ou menos 1 milhão por ano. Portanto, com certeza não perderia, teria até um benefício, além de todos os outros benefícios. O modelo foi construído de uma forma que pode ser aplicado noutros países. E o objetivo agora é que cada grupo que queira, nos próprios países, faça os cálculos e mostre ao seu próprio governo o que é que ficariam a ganhar. Aqui em Portugal, o nosso objetivo é agora publicar os resultados e voltar à Assembleia da República, desta vez com dados em números, a ver se conseguimos mudar a lei portuguesa. Já há bastante tempo que o ABC recomenda a utilização de Patient Reported Outcomes, portanto, sobretudo para reportar sintomas e efeitos secundários do tratamento, por vários estudos já terem mostrado que tanto os médicos como as enfermeiras tendem a subvalorizar, sobretudo, os efeitos laterais dos tratamentos. Isto está intimamente ligado com a qualidade de vida e como capturar a qualidade de vida. Se ela for reportada pelo doente, é nitidamente melhor do que se for reportada por outras pessoas. Têm-se desenvolvido cada vez mais aplicações e softwares e outro género de programas para ajudar nesta captura do que se chama agora EPROMs, que é Electronic Patient Reported Outcome Measures. E aquilo que nós, falando na buzzword atual, que é a inteligência artificial, por trás desses softwares e programas estão modelos matemáticos e algoritmos de inteligência artificial, que são altamente facilitadores, de forma que nós apenas reforçamos que neste momento não só estão prontos para utilização em ensaios clínicos, como já conversámos, mas também para a nossa prática clínica e que nos ajudarão a compreender melhor como é que o doente se sente com determinado tratamento e ajustar o tratamento em função do impacto que está a ter no doente. Portanto, vamos assistir certamente a um avanço ainda maior, tornando-os mais fáceis, mais user-friendly, tanto para o doente como para a equipa, levando a também aquilo que eu tenho certeza que iremos alcançar também, é uma optimização do tempo da equipa de cuidados, seja das enfermeiras ou dos médicos, porque também damos o poder ao doente de estar ele ou ela a reportar diretamente como se sente e, através desse trigger, então orientar para o serviço que é necessário. Okay? O que estou a sentir é importante e urgente para eu ir já a um serviço de urgência ou para eu ir já contactar o serviço que cuida de mim, ou é normal, é expectável, pode aguardar pela próxima consulta. Isso vai ajudar a fazer uma triagem, não é? Com a ajuda da inteligência artificial, otimizando os serviços, o que vai ser bom para ambos, para os serviços e para os doentes. A nossa ideia de realçar os problemas e de emitir também uma recomendação, que é quase um grito de ajuda, para que os doentes não sejam esquecidos em tempos de guerra ou de conflitos, é porque numa situação tão trágica como uma guerra, as pessoas acabam por ter que se concentrar naquilo que é mais agudo no imediato, não é? Tanto as pessoas que estão a sofrer como aquelas que estão a tentar ajudar. E há um foco natural e desejável, em parte que tem a ver com os ferimentos de guerra, com a parte de traumatismos de guerra, depois com as infecções associadas, porque a degradação do ambiente vai levar a um aumento das infecções. Mas
É muito importante pensar que quando um conflito leva a um fluxo de migrantes muito grande, ou seja, qualquer outro fluxo de migrantes por outras razões, a pobreza, como nós vemos, os migrantes vêm desesperados de determinados países que estão afetados pela guerra e pela pobreza, essas pessoas já têm as suas próprias doenças, não é? O que é que lhes acontece? O tratamento é interrompido. Se for uma guerra, os hospitais são destruídos, como acontece na Ucrânia, e toda a informação clínica é destruída. Então, mesmo que as pessoas tenham, nessas situações, até a sorte de poder fugir e poder alcançar outro país e que esse país esteja na disposição de lhes proporcionar cuidados de saúde, não sabe por onde começar, porque se perdeu toda a informação do diagnóstico, do tratamento que estavam a fazer. Isso aconteceu e acontece a muitos dos migrantes ucranianos, por exemplo, foram para os países ao redor, como a Polónia, foi dos países que mais recebeu e que tentou e está a tentar tratar, mas com limitações, porque não sabe o que aconteceu. Um projeto que existe a nível da Comissão Europeia é o tentar criar um cartão digital onde toda a informação clínica, médica de um doente possa estar incluída e que isso esteja nas mãos do doente, para que, se houver alguma razão que o doente precise de sair do seu país, possa levar consigo toda a informação necessária. Portanto, isso facilitaria, obviamente, nas situações de guerra e conflito, mas também facilitaria coisas mais simples, como, por exemplo, dentro de cada país, há dificuldade às vezes de pedir segundas opiniões, porque os doentes continuam a ter extrema dificuldade em ter cópias dos exames, em ter um relatório médico, em ter algo que demonstre o que é que eles têm. E isso facilitaria e também seria uma forma, mais uma vez, de dar controle e poder ao próprio doente, seria ele a decidir quem é que teria acesso aos seus dados clínicos. Acho que isso seria um avanço muito importante, esperemos que venha a acontecer. O nosso grito de ajuda foi para se começar a treinar também os grupos de apoio humanitário e aqueles que prestam apoio a campos de refugiados para tratar outro tipo de doenças não tão agudas, mas que levam à morte se não forem tratadas igualmente. Quando nós criámos o nosso Global Charter, nos nossos 10 objetivos, dissemos que eram os 10 objetivos para uma década. Essa década, especificamente em relação a esse Global Charter, começou em 2015. Estamos a aproximar do fim da década. E a base desse Global Charter foi um relatório que fizemos, que se chama The Decade Report, da década anterior, 2005 a 2015, que olhou para o que é que se passou em tudo o que influencia o cancro da mama avançado naquela década. Ora, nós, para vermos realmente o que é que aconteceu nesta última década, acho que a primeira coisa a fazer é um novo report. O que aconteceu nesta década, que impacto teve, por exemplo, a Global Alliance, mas não só. Tudo o que foi feito que possa ter tido impacto nos 10 objetivos. Ao fazermos isso, e já começámos a trabalhar também, olhando para esses objetivos, tentando ver como é que avançamos em cada um dos objetivos e se o objetivo se mantém, se deve ser adaptado, manter-se, mas com algumas alterações, ou se já pode ser substituído por outro. Essa é a metodologia que estamos a seguir. Tivemos a nossa primeira reunião logo a seguir ao ABC e o que é que podemos concluir? Algo que já tínhamos concluído há 10 anos atrás, que a grande dificuldade é medir os avanços nestes diferentes objetivos. Há alguns que são relativamente mais fáceis. Por exemplo, nosso primeiro objetivo era duplicar a sobrevida média. Okay? Ora, nos países desenvolvidos e nos países onde há acesso, ou vamos dizer assim, nem é nos países, é para as pessoas, porque dentro de cada país há pessoas com acesso e outras não, mas para as pessoas que têm acesso aos cuidados
com qualidade, como já conversámos, e aos melhores tratamentos, a sobrevida média duplicou efetivamente. Mas como é que nós vamos medir isso a nível global? É verdade que o ponto de partida é diferente, por exemplo, em Portugal ou em Moçambique. Não é? A média era muito diferente há 10 anos nos dois países. Será que duplicou nos dois? Se duplicou nos dois, nós alcançámos o objetivo. Mas será que para nós é suficiente? Eu diria que não. Mesmo tendo uma média de 5 anos, é melhor do que uma média de 2 anos e meio. Mas não seria melhor ter uma média de 10 anos? Então, algumas pessoas pensam que isso será irrealista, de duplicar novamente a sobrevida num período de 10 anos. E eu penso assim, há 10 anos atrás todos me diziam que era irrealista duplicar. E não foi. E aconteceu. Será que a gente não deve lutar mesmo para algo que parece hoje em dia irrealista e tentar obter, se não for uma duplicação, pelo menos um aumento em 1/3 da sobrevida em todo o mundo? Claro que o ponto de partida é diferente. A dificuldade está em medir o avanço em todos estes objetivos, mas creio que vai ser muito importante tentarmos com diferentes metodologias. Por exemplo, estou-me a lembrar de um outro objetivo que era diminuir o estigma. Como é que nós vamos medir o estigma em cada sociedade? Não é? Nós sabemos, por vivências dos próprios doentes e por aquilo que nós vemos, que o estigma continua presente. Em algumas sociedades mais do que noutras, mas continua a ser muito difícil falar de cancro, a ser extremamente difícil falar de cancro metastático ou incurável. É claro que as sociedades são diferentes. Algumas sociedades falam mais abertamente de morte do que outras. Algumas usam mais facilmente a palavra cancro do que outras. Alguns jornalistas usam mais facilmente a palavra cancro, outros continuam a dizer doença prolongada. Então, que impacto tem isso na vivência dos doentes é muito importante. Não é fácil de medir, mas nós vamos fazer, utilizando várias metodologias, tentar medir. Será que melhorou? E será que não é preciso melhorar ainda mais? Porque estes doentes ainda sofrem preconceitos. Falámos do preconceito que sofrem a nível da parte profissional, mas também a nível de outro tipo de direitos que têm, direito de adoção, direito de ter seguros que não tenham prémios tão altos que seja impossível de pagar, etc, etc. Há muitas coisas que ainda não se alcançou e continua a haver, em muitos países, aquele estigma de que nós temos poucos recursos, não vamos investir em alguém que tem uma doença incurável. Vamos investir apenas naqueles que podemos curar, deixando que os doentes com cancro incurável acabem por morrer rapidamente. Portanto, todos nós temos que pensar que diferença fará para nós, individualmente, viver mais 5 anos ou menos 5 anos. E o que é que se pode fazer nesses 5 anos? O que é que uma pessoa pode contribuir para a sociedade, para a sua família, para os seus entes queridos? Não é a mesma coisa. Mas em alguns países não lhes é dada essa possibilidade, precisamente porque, ao fazerem cortes, vão começar a cortar naqueles que acham que de qualquer forma vão morrer. E continuamos a ver isso em muitas sociedades, numas mais às claras, noutras, em algumas decisões que são tomadas. Uma coisa que não abordámos e que mostra claramente o preconceito, durante os tempos piores da pandemia do Covid, doentes com cancro eram colocados no fundo da lista de acesso a ventiladores. Esse fazia parte dos critérios de acesso a ventiladores. E doentes com cancro avançado ainda mais, simplesmente não lhes era dada a possibilidade de tratar a infecção Covid, precisando de ventiladores. E daí que uma das novas recomendações também tem a ver com, se houver um evento agudo, seja relacionado com a doença ou com tratamentos, que hoje em dia temos tratamentos que têm efeitos secundários bastante graves, um doente, mesmo com cancro metastático, tem direito de ter acesso a cuidados intensivos. É algo que ainda é negado frequentemente em todos os países.
conferência ABC foi criada exatamente para criar as guidelines. Na altura em que as criámos, praticamente não havia recomendações de nenhuma das grandes sociedades. Havia coisas muito, muito simples, mas não havia boas guidelines de tratamento de cancro metastático. Fomos os primeiros a criá-las. E todos os 2 anos fazemos um update dessas mesmas guidelines. O update do ABC7 vai ter algumas das coisas que já conversámos sobre a guerra, os conflitos, o acesso a cuidados intensivos, uma nova definição de resistência à hormonoterapia, que achamos que é extremamente importante, sobretudo a nível da investigação clínica, dos ensaios clínicos, para podermos interpretar melhor os resultados destes mesmos ensaios. E depois temos recomendações, um conjunto de recomendações para situações extremamente difíceis, para as quais não há quase dados e que nós enfrentamos na clínica com muito poucos dados para tomarmos as nossas decisões. E é nessas circunstâncias que precisamos mais de recomendações, de guidelines. Vou dar alguns exemplos que nós discutimos. Tratamento de cancro da mama avançado numa doente que esteja grávida. O que é que podemos fazer? Tratamento de cancro avançado em alguém que tenha também uma infecção HIV, que não é muito frequente nos nossos países, embora possa acontecer, mas é muito frequente noutros países onde o HIV é muito prevalente. Por exemplo, tratamento de um tipo de metástases que é extremamente difícil de tratar, para a qual há poucos dados, que é a invasão das meninges, a doença leptomeningea. Como tratar? Outro exemplo, os doentes idosos frágeis. Cada vez as pessoas vivem mais e cada vez nos aparecem pessoas mais idosas com cancro, e essas pessoas normalmente não entram nos ensaios clínicos e nós temos poucos dados para saber o que podemos fazer. Neste caso específico estamos a falar dos idosos frágeis, às vezes pode ser também nos 60 ou 70. Não é bem a idade cronológica, mas sim aquilo que nós chamamos a idade biológica, não é? O estado geral da pessoa. E outras situações assim difíceis que nós emitimos recomendações que penso que vão ser muito úteis para a prática clínica. E depois, o subtipo de cancro da mama, onde este ano houve um maior número de novas recomendações, foi o subtipo hormonodependente, os receptores hormonais positivos HER2 negativo. Há novos medicamentos que apareceram e há outros medicamentos que tiveram o seu papel substanciado, e agora temos uma grande discussão sobre a sequência ótima da utilização dos vários tratamentos que temos. E as recomendações focam-se muito também numa ajuda de qual será a sequência melhor de utilização destas novas armas terapêuticas. E nós vamos tentar ser mais rápidos desta vez, por problemas que nos aconteceram, não conseguimos publicar o manuscrito do ABC6 e agora vamos publicar um manuscrito que engloba as recomendações do ABC6 e do 7. E o nosso plano este ano é que saia no início do próximo ano, só apenas para podermos incorporar algo de novo que apareça na Conferência de Santo António, e o objetivo é que saia no início de 2024 com as recomendações dos 2 últimos ABCs.